E aí, meus parceiros, tudo certo? Aqui é o Júnior e hoje estamos aqui para mais um episódio do quadro One Shots, quadro este que a gente fala de one shots, né? Essas histórias curtas que a gente ama ou não, depende. Vamos ver o que vai acontecer nesse episódio. Que, além de ser um one shot, é um one shot especial porque a gente tá em clima de Halloween aqui. Uhul, gente, vocês já estão preparados para pegar os doces no dia 31 de outubro? Não, porque eu moro no Brasil, infelizmente eu saio na rua, eu não sei o que acontece comigo à noite, tá ligado? Então eu tô bem de boa. Se eu bater numa porta pedindo doces, doçuras ou travessuras, eu sou preso, cara. Então eu prefiro evitar. Se eu fazer isso no meu bairro, eu vou chegar com doce pra casa. Que tipo de doce aí fica a critério de vocês, mas é o que acontece. Enfim, em clima de Halloween, vamos falar aqui de Fragmentos do Horror, o mangá do Junji Ito. Mas antes, apresentando todo mundo que está presente aqui no podcast, tem eu, que já me apresentei, Júnior Massa Bruta. Tem também a Emily. E aí, gente, tudo bem? Tô aqui pra comentar mais um One Shots. Eu decidi participar porque eu só tinha lido uma obra de Junji Ito, que é o Uzumaki, e eu não entendi o hype por trás do autor, sabe? Aí eu pensei, não, essa é a oportunidade pra eu ver se eu entendo porque as pessoas gostam tanto das obras dele. Então é isso aí, vamos ver o que eu acho ao longo do podcast. Ô, Hobbs. Também estou aqui para defender o mito, meu amigo, Junji Ito, porque eu gosto das obras dele. A gente tá gravando em agosto de 2024 e no começo de 2024 eu li algumas obras dele. E mesmo você não gostando, a arte dele é boa, você se diverte, dá pra se divertir bastante, igual aqui tem histórias que eu mais sido, que fiquei com medo, apreensão, tá ligado? Mas é isso, primeira vez que vocês têm um podcast focado do Junji Ito pra falar de um mangá bizarro. Ô, Talion. Não, vou defender ele também, né? Ele é um cara muito legal, gente fina, mano. Cara, ele parece ser um cara, assim, muito resenha. A gente se sentar num bar, conversar, bater um papo com ele. Ele é uma pessoa muito feliz também, muito alegre. E, cara, só elogios à pessoa do Jiu-Jitsu, né? O mangá aí, a gente vai ter que falar dele realmente durante o programa aí pra saber se foi bom ou não, né? Fica um mistério. E o Igaraki. Como a Gabi disse, ela tinha me recomendado no Halloween do ano passado. Eu achei o mangá legal, gostei de ler. Então vim aqui falar sobre no podcast, né? Então, estamos aqui para falar de Manokakeira, vulgo Fragmentos do Horror, vulgo The Shard of Evil, né? Que vai ser o nome do podcast, obviamente. O Fragmentos do Horror é que, né, a gente acabou mencionando, uma obra do Junji Ito, o mestre do horror, o mestre do terror nos quadrinhos. Não tem ninguém que se equipara a ele, em teoria. Vamos discutir isso. Fragmentos do Horror foi lançado entre 2013 e 2014 na revista Nemuki Mais, Nemuki Plus. E eu só quero mencionar uma coisa que acaba tendo estereótipo. A galera acha que mangá de terror é seinen porque é mangá sério, mangá com sangue, com tensão, não sei o quê. Sendo que metade das coisas que o Jujutsu lançou foi em revista Shoujo Josei, que nem o caso aqui, que a Nemuki Mais é uma revista Shoujo. Então, tirem seus preconceitos daqui, porque terror não é seinen, necessariamente, né? É isso. E vocês querem dar algum comentário a mais sobre o Jiu-Jitsu no geral, antes da gente falar das histórias dele? Antes de falar de qualquer coisa, lembrando que Fragmentos do Horror foi publicado aqui no Brasil pela Dark Side. Uma edição linda, como a Dark Side publica, e sempre entra em promoção. Então, e não esgota, porque a Dark Side reimprime. Pra quem tiver interesse no mangá, tá aí na descrição pra você clicar no link e ver se é do seu interesse comprar esse mangá, né? Eu só queria falar que é o primeiro mangá que eu leio dele. Eu já li outras coisas de terror em mangás, mas é a primeira vez que eu leio o Junjito em si. E eu queria dizer que, óbvio que é meio que precipitado eu falar isso lendo um mangá, que não é nem o mangá mais famoso dele, ou o mangá que as pessoas mais gostam, né? Gente, tem coisa melhor, sim, principalmente quando vai mais em relação a horror do que terror, né? Principalmente a galera que... Tem muita gente que não gosta, mas eu vejo muito valor em coisas como a onda do Eroguro, que acaba sendo um terror que vai para uma onda totalmente diferente disso daqui do Junji Ito. Que eu vejo valor também, um pouco mais de valor do que esse compilado de histórias aqui, né? Você tá falando, resumindo, você falou que o Junji Ito é ruim, né? É uma merda, ninguém pode ler, né? Isso. Não, eu falei que eu acho exagerado o termo mestre do horror em quadrinhos. Eu acho que as histórias dele, pelo menos nesse one shot, outras histórias que eu já vi, ele é muito mais. Ele gosta de conceitos mais bizarros, só que acaba sendo meio bobo no final das contas, acaba sendo meio engraçado. Tipo uma comédia não proposital, sabe? E por isso que eu gosto dessas histórias dele. Que é tão bizarro que você fala, mano, que é isso? Tá ligado? Tipo, fica engraçado.
Mas a arte é tão boa que você passa isso, né? Mas não sei horror seria o termo certo. Porque horror pra mim é quando, ui, assustado. E não é isso que eu sinto com o jiu-jitsu. Eu dou mais risada do que esse sentimento, tá ligado? Eu acho que eu usaria bem mais horror do que terror, na minha opinião. Eu não sei explicar a diferença objetiva entre as duas coisas. Posso explicar e é o parâmetro que a gente pode usar no podcast aqui. Que horror, você fica horrorizado e terror, você fica aterrorizado. Nossa, que definição paia. O que eu quero dizer é que o horror é o nojo, enquanto o terror é o medo em si. O terror é, sei lá, tu vê um jump scare. É tu sentir sei lá, o barulho de algum som no ambiente escuro, tum, aí que vem o aceleramento do coração, sabe? Enquanto o horror pode ser só tu ver uma imagem grotesca, uma imagem horrível, sabe? Que nem, por exemplo, o contexto do Eroguru, que é meio que mistura erótico com grotesco. Então o grotesco barra o horror envolve, sei lá, coisas como decapitação, perda de perna, essas coisas assim, sabe? Então, eu não acho a arte do jiu-jitsu tão bizarra nesse ponto. Eu acho bem. Eu acho mais bonito do que, assim, assustadora, sabe? Horrorizante, assim. O Júnior descreveu bem o que eu achava que é horror e terror na minha cabeça. Ele conseguiu expressar o que eu senti. Então, é o que eu acho mesmo. Eu acho que o Jiu-Jitsu não me passa essa vibe de terror, mas sim de horror. Eu não sinto medo vendo as coisas que ele escreve, mas eu sinto um horror, tipo, uma repulsa, um nojo. E eu acho que é aí que ele brilha. Mas na questão de dar medo, não acho que isso acontece. Eu acho que ele cria uma atmosfera que te deixa desconfortável. É o que eu usaria pra descrever ele. Muitas coisas que o Junjito faz é pensando em passar. Quando o Junjito faz um jumpscare nas páginas dele, muitas vezes é pensando em passar as páginas para que a gente tenha um susto ou se surpreenda com aquilo, né? É o que acontece no conto da menina que sussurra, né? Porque tem uma página onde aparece o rosto dela grotesco, assim, que tecnicamente quando tu vira a página tu vai lidar com isso. Isso seria um jumpscare da forma que ele mostraria na forma de mangá, né? Esse jumpscare da menina. Mas é como todo mundo falou, realmente. Ele me ganhou pela repulsa muitas vezes, especialmente no da garota no da garota do necrotério lá. Mas no fim das contas, é realmente isso que o Garaki comentou. O Junji ele dá entrevistas e fala muito sobre as coisas que ele escreveu e ele explica isso tudo rindo, assim. Ele desenha o que ele quer desenhar dando risada. Ele olha um gato e ele pensa, isso aqui vai ficar engraçado se for assustador desse jeito. Olha, esse gato tem uma boca grande, então eu vou fazer uma boca maior. Olha só que engraçado que fica. E essa é a linha de pensamento dele pra conseguir fazer a história, né? E acho que justamente por isso, eu não li histórias dele o suficiente pra dizer se ele foca mais no horror ou no terror, mas definitivamente esses contos de histórias é total horror pra mim. Antes de qualquer coisa, eu indico, quem for ler os mangás do Junjito, leia no físico. Eu sei que é caro os mangás tipo, do Junjito, principalmente aqui no Brasil, mas se você tiver condição, obviamente, compre os mangás do Junjito, porque ler os mangás dele fisicamente é muito boa, cara, porque os mangás normalmente é maior e dá pra, tipo, aproveitar a arte dele melhor, tá ligado? Então, recomendo ler, tipo, os mangás dele físico. Mas se não conseguir ler na internet, tá tudo tranquilo, tá ligado? Enfim, agora partindo diretamente para o Fragmentos do Horror, vamos analisar aqui cada capítulo que teve, cada conto que teve, começando pelo início com Futon, que conta a história de um namorado preso no futon e tem um demônio no teto, e delírios. Ó, já deixa adiantado que pra mim essa é a pior história do compilado, tá? É muito sem graça e muito curta. Mas assim, ela tem uma função, né? Que é meio que pra tu introduzir o tipo de sentimento que tu vai ter até o fim do mangá, sabe? Tu lê essa história mais curta e tu entende o sentimento que ele quer transmitir, que vai ser uma história de horror, que vai envolver bizarrice, que não vai envolver, aparentemente, de primeira vista, não vai envolver coisa muito violenta, mesmo que tenha alguns aspectos mais pra frente. Mas que, enfim, é uma história pra mostrar, olha, vai ter esse tipo de terror aqui, com bizarrices, com pessoas delirando, com pessoas indo além de si mesmas no pensamento, se desesperando, sabe? Eu vejo isso como introdução, mas assim, é uma fraca, né? Porque dura pouco, até a página dupla lá, que tem aquele monte de bicho escroto, eu nem acho tão interessante também, então, essa história existiu. É uma história que ela serve mais, como você disse, um propósito de introdução e pra mostrar, tipo, propósito de arte, né? Porque, assim, ó, a página dupla eu acho ela muito bonita, mas não tem, nossa, horror e terror, não tem isso, não. O que eu achei dessa história, eu não tenho uma opinião muito forte. Eu achei legalzinha, achei uma boa introdução. Eu achei engraçado que é meio que um jiu-jitsu falando assim, não traiam, galera. Porque é isso que acontece se você trair.
E eu achei isso engraçado. Mas não tenho fortes opiniões, não. Até porque são 7 páginas, não tem como formar uma opinião sobre isso. É bom tu mencionar isso, que eu acho que a moral da maioria desses contos aqui é não traia, né? As histórias dele tem uma lição por trás, né? Da ideia de coisas ruins acontecem com pessoas ruins, geralmente. Geralmente, não todas, né? O que eu acho interessante das histórias de Junji Ito é que ele utiliza bastante da figura feminina, né? Pra contar as histórias dele, pra inserir o horror. Eu acho que é sempre bem eficiente nisso, eu gosto. Tanto que a gente vê que se for pra mencionar um personagem do Junji Ito, é a Tomie, né? O símbolo de Junji Ito acaba envolvendo a Tomie, né? De alguma forma ou de outra, sabe? Tem gente que não conhece o Junji Ito e usa camisas da Tomie, tá ligado? De tão famosa que ela é. Ele foca mais em desenhar figuras femininas, né? Ele dá um certo destaque a elas. É só ver, tipo, em Uzumaki, a própria protagonista, ela tem uma protagonista mulher. Aí, gente, mas é porque também é uma revista shoujo, óbvio que vai ter destaque vai ter uma presença feminina nas histórias, gente. Mas eu acho que é porque faz sentido, porque mulher tem sempre muito essa questão de ai, a bruxa, ai, mulher louquinha. Tipo, eu acho que é uma coisa fácil de você capitalizar, sabe? Então, eu acho que é legal. Esteticamente é mais interessante também, porque os designs são sempre mais interessantes pra personagens femininas no geral, sabe? Então, acho que dá pra brincar mais na hora de fazer a arte. E nessas histórias também tem a parada muita parada da estética, né? E geralmente tem a questão do homem ser mais atraído pela estética do que a mulher, geralmente. E aí o Jiu-Jitsu utiliza a estética das belas mulheres pra mostrar que no fim das contas elas eram demônios e elas amaldiçoavam eles. E o Jiu-Jitsu é um cara que já comentou que ele gosta muito da técnica de usar os cabelos pra fazer o terror, né? Então, pelas mulheres terem cabelos maiores, geralmente, então ele acaba usando bastante isso pra poder horrorizar dentro da aparência. Ele tem mais opções na hora de fazer a mulher se revelar como algo sobrenatural. E no fim das contas, eu acho que talvez uma das coisas mais interessantes do Jiu-Jitsu seja justamente a gente ficar na dúvida nas histórias dele, tipo, será que isso é algo sobrenatural ou será que isso é algo que já existe, sempre existiu nesse mundo e só aparece para algumas pessoas? Será que os seres humanos são aterrorizantes porque eles viraram algo aterrorizante ou naturalmente essas coisas vêm para assombrar as pessoas que precisam ser assombradas por isso, sabe? Essa ideia das histórias dele de não ter uma conclusão específica sobre o monstro da semana, digamos assim, eu acho bastante interessante também. Mas enfim, essa primeira história é muito só isso mesmo, que é a introdução. Ela passa o sentimento que é pra passar, mas nada muito além disso, né? O Contos da Mimi que eu li, ele tem uma introdução melhor pra mim, na minha opinião, do que esse, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas eu acho ok também, 7 páginas, não tem muito o que falar. Agora indo pra segunda história, Monstro de Madeira. História em que uma mulher misteriosa vem numa casa velha importante e se apaixona pela casa. Mano, essa é a história mais bizarra desses contos, cara. Mano, eu falei, que porra é essa? Por que a menina tá parada subindo na casa, mano? Que é isso, cara? Mano, essa história vai de 0 a 30 muito rápido, cara. Essa história é basicamente a Casa Monstro, gente. É literalmente isso que acontece. Eu acho muito engraçado, assim, que a mulher ela começa a viver com eles, né? É tipo, o cara começa a tratar ela como uma esposa. Aí do nada ela vira um espírito da madeira, mano. Eu acho muito engraçado. Mano, essa história é muito engraçada, cara. Do nada chega uma mulher, ela entra na casa e fala, não posso ficar um tempo, tipo, do nada, eu posso ficar nessa casa porque eu me apaixonei pela casa, eu gostei dela. Aí o cara, não, tranquilo, pô, filho, pô, tu vai aceitar qualquer uma pra chegar aqui? Não, pô, é só 2, 3 meses, pô. Aí eles se casam, aí daqui a pouco o cara tá limpando o chão e fala, não sai. Aí tem uns olhos. Aí depois o pessoal olha pro teto, a menina virou um negócio de madeira. Pra mim essa é a famosa história pra assustar criança, né? Não confie em desconhecidos, assim, desse jeito, né? É super o tipo de situação que eu me colocaria porque eu não sei dizer não, sabe? Aí a pessoa, posso ficar 3 meses na sua casa? Pode, fica à vontade. Só porque eu não sei dizer não. Eu acho que também essa mulher que representa aí nesse conto acaba sendo também uma representação do History Channel, daquelas pessoas que são fãs de alguma coisa específico. No caso, a mulher ela é viciada em arquitetura. Por exemplo, se uma pessoa normal, ela acha interessante, não sei o que, ela estuda a área. Enquanto, sei lá, se tu botar uma pessoa num programa do History Channel, tem que ser aquela pessoa que ama, só vive disso. Tipo, só uma pessoa que é viciada em engenharia civil, aquela pessoa que fica olhando pra sei lá, aquelas hidrelétricas dos 3 dragões lá da China e fica assim, mano, meu Deus, isso é o ar. Mano, eu vivo pra isso, sabe? Os busólogos, né? Isso é tipo os busólogos mesmo, exatamente. Olha, isso daí eu achei interessante. Isso, o Junji Ito tá criticando
o estereótipo de pessoas que são fãs de coisas. Ou seja, ele tava numa crítica aos otakus também, de uma certa forma. Nesse capítulo aqui eu consigo ver um pouco mais da graça da arte dele, porque eu achei muito foda quando o Kaba tava limpando o chão e simplesmente o chão virou um monte de olhos, assim. Misturando com a ideia também dela ter se misturado com a casa, ela ter se tornado a casa. Uma casa velha e importante acabar sendo uma casa que foi tombada, sendo destruída por uma pessoa que só quer o amor da casa, né, gente? É algo muito profundo, assim. Legal que no final os dois acabam por perder a casa. Morar onde agora, né? Dá pra fazer uma história, gente. Não aceita estranho na sua casa que pede pra ficar um tempinho. Daqui a pouco sua casa vai virar, tipo, vai queimar, vai virar uma coisa muito bizarra, tá ligado? Um grande experimentalismo visual, né? A mulher enganou ele por tanto tempo, pra aos poucos ela foi corrompendo a casa, porque ela precisava de tempo até tornar a casa, até ela se fundir e ser uma com a casa, né? Aí por isso que ela foi tentando tratar eles bem, tentando fazer as tarefas de casa e tal, pra poder cada vez mais se fundir com a casa e aos poucos se tornar um só com ela. Não tem nada muito grandioso de explicação, é só realmente isso, o fato de ela ter enganado ele por tanto tempo e aos poucos ele perceber que isso estava mudando, né? A progressão é rápida, porque os capítulos são mais curtos, porque são contos, mas ainda assim acho interessante o experimentalismo visual que ele faz. Essa história eu acho interessante, só que como ela é meio absurda demais, e ela também absurda em relação a roteiro / personagens, mas não tão absurda em relação a um experimentalismo visual que vai muito além de algo que a gente poderia esperar de uma obra de terror. Então não acho essa história tão interessante, mas eu acho que ela é funcional, assim. Ela funciona pra você ver quão longe o jiu-jitsu pode ser com uma coisa pequena, tá ligado? Exato. O como uma ideia aparentemente meio besta pode se tornar muito além do que aparenta, sabe? Mas acho que é isso, essa história aqui. Avançando aqui pra próxima história. Tomio Gola Rolê Vermelha. Tomio. Gente, é uma referência a Tomie, eu acho. Que é a história do Kaba que ele fica quase sem cabeça por causa de cartomante, por causa de ter traído a esposa, né? Ou seja, não trai a esposa porque você fica sem cabeça. O que eu acho engraçado é que eles vão lá na cartomante pra ler o futuro. Ela fala assim: você vai trair a sua esposa. E, tipo, é com ela que ele trai. Então, assim, que previsões são essas? Assim é fácil, né? Prever as coisas. Desse compilados, essa é a mais agonizante que tem, cara. O cara que literalmente tá perdendo a cabeça, cara. Não, e tem uma parte que ele tira a cabeça e coloca de volta e ele continua normal, tá ligado? Cara, essa história eu achei muito engraçada, porque o cara fica segurando a cabeça dele, aí tipo, ele tira por 1 minuto, aí volta depois, aí no final, ele fica com a cabeça, tipo, no lugar, aí ela cresce de novo, mano. Ela fica de novo, tá ligado? Pô, eu acho isso muito engraçado, cara. Aí no final ele ficou com trauma e não consegue tirar a mão da cabeça. Mas assim, essa história, ela é agonizante. Ela é agonizante também porque, né, tá envolvendo a cabeça de uma pessoa saindo, conseguindo ver todos os músculos da pessoa, as veias, quando teve o corte, não sei o quê. Ela só não é tão agonizante porque é uma situação que tu não consegue imaginar acontecendo na vida real, no sentido de... Porque, por exemplo, se fosse alguém perdendo um braço, não seria assim, óbvio, se fosse fazer no mesmo estilo dessa história. Obviamente, na vida real não seria assim. Mas tu consegue identificar mais porque é possível alguém andar, conseguir sobreviver sem um braço, sabe? Agora, quando tu vê o cara perdendo a cabeça, fica mais no ponto da ficção, entende? Que tipo assim, o cara morreu ou não morreu, é só isso a história, entende? Mesmo ele fazendo uma representação boa também do cara segurando a cabeça, o desespero vindo, a barata entrando na cabeça daquela agoniazinha também. Essa é a pior coisa que o Jiu-Jitsu já fez, foi meter essa barata na história, gente. Isso sim é terror. Meu Deus do céu, eu tenho muito medo de barata. Nojo não, eu tenho medo, eu tenho pavor. O cara falou que engoliu ainda a barata, fiquei imaginando a barata subindo pelo cérebro dele, caraca, que agonia, cara. Não, o Jiu-Jitsu, às vezes, em história que ele faz, ele consegue fazer, tipo, esse horror de você ficar, tipo, meio agonizado. Assim, a Emily não gosta, mas o Uzumaki tem umas histórias ali que eu fico muito agonizado. Porque, assim, eu gosto muito da representação que ele faz no desenho, tá ligado? Porque eu tenho tripofobia, então, mano, eu quase vomitei ele no Uzumaki, tá ligado? Então, lendo aqui esse mangá, me fez eu ter traumas de guerra. Não é que eu não gosto, eu também tenho esse problema de tripofobia. Eu gosto, eu achei legal, o mangá legal, o Uzumaki, falando de Uzumaki, tipo, fugindo um pouco do assunto. Mas eu não entendi o hype no Jiu-Jitsu, sabe? Mas enfim, né, voltando pra esse capítulo, o que eu achei mais engraçado, mais legal da história foi que no final, mesmo com a cabeça no lugar, ele continuou com as mãos na cabeça. Isso pra mim, muito da hora. É um trauma muito grande, tipo, meu Deus, minha cabeça vai sair voando a qualquer momento, socorro. O Jiu-Jitsu te ganha muito pela sugestão também, né? Ele não necessariamente mostra tudo que acontece, mas ele faz tu imaginar. Nesse caso, o cara falando o que ele tava sentindo da cabeça dele, como
como que ele tava sentindo o pescoço dele ficando cada vez mais fora da cabeça, que ele movia o pescoço, sentia o pescoço deslocar e tal. Muito desse conto é terror psicológico, da gente ficar tentando imaginar a agonia que ele tá sentindo, porque não necessariamente é assustador, às vezes é até engraçado, na verdade, mas o fato de a gente imaginar como isso acontece, assim como a questão da barata entrar por dentro do pescoço dele, é algo que faz a gente ficar horrorizado, e por isso essa história eu acho que tem um valor maior do que as anteriores que a gente comentou. Mas, enfim, eu achei legal o conto. É o conto da capa final, né, do Fragmentos do Horror, então. Mas na capa do Fragmentos do Horror ele coloca um pouco de todos os contos que ele fez, né, mas esse é o que mais se destaca, assim. Vou analisar minuciosamente, coloca o da casa, tem os olhos da casa no muralzinho, tem a cabeça decepada do peixe do necrotério, tem o pássaro lá no fundo e tal. Mas, no fim das contas, o que mais se destaca realmente é esse, né? É o que eu mais estava com expectativa, porque por causa da capa mesmo. Vem uma dúvida aqui, eu quero saber a opinião de vocês aqui. Vocês acham que parte do problema que a gente pode ter com o Junji Ito é em relação à conclusão das situações de terror? Essa daqui eu acho até interessante de filmar, meio que o fim, ele não é negativo nem positivo, ele é um fim neutro. E meio que a maioria das histórias, mesmo que a pessoa ela acabe se ferrando, é um fim neutro no final das contas, sabe? Vocês acham que isso é um problema na concepção final da impressão da história? Não, cara, eu não tive, assim, problema de não gostar por causa do final, eu não acho, não. Eu acho maneiro a situação que a pessoa passa, né? Que ele consegue transmitir naquele momento ali. O encerramento é meio foda-se pra mim, não ligo tanto. Eu não acho necessariamente um problema, mas é difícil o Junji Ito fazer algo que a gente fique meio estarrecido com a conclusão, né? Tiveram 2 contos que eu fiquei assim, que foi o conto da menina espírito e o conto do pássaro, que o final eu achei bem impactante. Os outros contos, eles não têm necessariamente isso, né? Alguns contos é só algo grotesco, como é o caso da menina do necrotério. Então, por ele não ter algo nesse sentido, não ser conclusivo, eu acho que o problema disso é justamente o fato de não ter uma virada de chave em nenhum momento da história. E talvez isso faz parecer que o que ele fez o horror pelo horror, sabe? Não existe uma mensagem ali por trás, não existe algo que ele queira demonstrar mais na história pra gente se chocar. Parece que ele só tá sendo experimentalista nos contos que ele vai fazer. Ele encontra alguma coisa, ele olha aquilo e ele fala, cara, isso vai ser muito legal de desenhar, vai ficar bem grotesco. E aí ele pensa um pouco na história e faz, sabe? Não dá a impressão de que é algo tão trabalhado, tão pensado assim como foram esses outros 2 contos. E aí, às vezes eu acho que é intencional, mas outras eu acho que ele acaba ocasionando um efeito um pouco diferente do que a gente espera, né? Na minha opinião, eu também acho que o final não é relacionado com o meu sentimento sobre ele, não. Eu até acho legal que ele não fica elaborando muito. Tipo, ele é um final bem seco, assim. Todas as obras dele tem isso. Eu acho até interessante, eu acho que é uma coisa que eu gosto até da arte de Junji Ito, no geral. O problema que eu tenho é que todas as ideias, pra mim, todas as obras dele, parecem muito um rascunho de uma ideia que ele teve. E pensa, nossa, que legal, né? Eu pensei numa história aqui de um cara que tá com a cabeça saindo. Vou fazer sobre isso. E aí ele coloca ali uma concepção, uma coisa bem reduzida e não vai além naquela ideia. E eu não acho que isso seja um problema, porque no fim das contas é uma história pequena. E pra mim, já é o estilo de história do Junji Ito. Porque até o Uzumaki, que é uma história mais completinha, também, cada capítulo parecia uma história diferente. Então eu já entendi que esse é o estilo dele de contar a história. Ele não cria coisas muito elaboradas, ele só tem uma ideia bacana, e aí ele faz uma coisinha ali a partir disso, que não é muito profunda. Eu não acho que tem que ser profundo, eu acho que tá ok. Esse é o estilo de escrita dele, só não é uma coisa que me agrada muito. Eu acho que eu até gostaria mais se não tivesse tanta expectativa sobre ele, sabe? Porque é muito, né, bate muito nessa tecla do gênero do horror, do terror. E eu tenho minhas dúvidas de que se ele não tivesse uma arte tão boa, ele teria essa alcunha aí, na minha opinião. Mas eu não posso dizer porque eu não tenho conhecimento nesse nicho de mangá. Mas é uma coisa que eu pensei aqui. Eu falo que quem é o culpado de criar tanto hype pro Junji Ito é a Pipoca Nankin que trouxe pro Brasil, porque ela fala, não, é o rei do horror. É que o único mangá que elas publicaram aqui no Brasil que deu certo, assim, de horror foi Junji Ito, então eles têm que divulgar muito, sabe? Por isso que tem tanto hype no Junji Ito. Tem outros autores de horror, terror? Tem, mas... Não, mas assim, eu boto uma vírgula nisso, porque já antes de vir a onda do Fragmentos do Horror pra frente, já tinha muita gente na internet que amava esse cara. Terror em mangá é esse cara. Ninguém fala de Kazuo Mezo, Hideshi Hino, não, só falam do Junji Ito e ficou o Junji Ito, sabe? Eu acho que muito disso é porque a galera se apega na estética, sabe? Eu não sei como é no Japão, mas aqui no Ocidente a galera é muito estética. Então elas vêem um negócio legalzinho que dá pra postar no Twitter, sabe? E aí fica batendo naquela tecla, pô, negócio legal, não sei o quê. Por isso que Tommy também, eu acho que por ser tão famoso, boa parte é por causa da estética, né? Não dá pra negar. Porque eu não sei nem sobre o que é a história, eu nunca vi ninguém falando da história, mas já vi a cara da Tommy em todo lugar. Eu só queria falar que eu não quero também desmerecer, né, o Junji Ito, né? E tem muito mérito,
Ele é conhecido por um motivo. Eu só falo na minha experiência pessoal com ele, que eu provavelmente gostaria mais das histórias dele se não tivesse toda essa endeusação por trás, né, das pessoas. Não, porque é o gênero do horror. E é impossível você não criar uma expectativa com isso, gente. Desculpa. Tanto que as pessoas hypam ele, não tem como não criar uma expectativa. Eu vou sempre de coração aberto, eu sempre vou ler as histórias esperando gostar, porque não quero perder meu tempo com coisa que eu não gosto. Mas é isso, eu não acho que ele escreve mal, não. Eu só acho que o tipo de narrativa dele não me interessa muito. Assim, o Jiu-Jitsu ganha. Ele primeiro era o que tinha mais. A gente tinha mais acessibilidade aqui de tradução antes mesmo dele vir pra cá com o Pokémon King. O mangá de terror mais fácil de encontrar é do Jiu-Jitsu. E eles são mais fáceis de você consumir porque eles são contos, né? A grande parte dos mangás deles são contos curtos. E muitos desses contos curtos sempre tem algum painel, alguma coisa que realmente é muito, como eu vou dizer assim, postável em rede social, né? Como eu tava falando. Então acaba se popularizando por conta disso. A Tomie tem uma estética bonita, por exemplo. Um tipo de garota que se dá pra se identificar até em aparência muitas vezes. Então as pessoas acham a Tomie bonita e muita gente utiliza esse tipo de coisa porque acha a Tomie bonita e não necessariamente porque conhece Jiu-Jitsu ou conhece terror. A mesma coisa do Uzumaki, aquela questão do Uzumaki, né? Todo mundo conhece, já viu aquela imagem do rosto do Uzumaki enrolado na própria língua e tal. Aquilo ali é algo muito icônico, mas não necessariamente a história é icônica, mas a imagem que o Junjito fez, a arte que ele fez é icônica. Ótimo quadrinista, ele é um ótimo desenhista, mas ele não é um roteirista tão competente assim. Porém, queira ou não, o terror envolve muito mais a quadrinização e o estilo de arte do que necessariamente a roteirização, já que o terror foca muito nisso, né? E a arte do Junjito tem um valor também, o fato de que ela é muito icônica, ela funciona no mangá, mas se pegar essa arte e transportar para qualquer outra mídia, é quase impossível de replicar aquilo que ele gosta de fazer, o horror, a repulsa e tal. E por ele saber fazer essas técnicas muito bem, eu acho que faz ele ser um cara bastante conhecido, assim. Porque teve um anime que compilou muitas histórias dele que é uma merda, não chega aos pés que é um mangá. Ó, esse podcast tá gravando antes da adaptação do Uzumaki sair, porque acho que vai sair em setembro. Que vai ser a primeira adaptação que a gente vai ter preto e branco do Uzumaki. Não sei se vai ser boa. Eu espero muita coisa, sabe, da adaptação, porque vai ser preto e branco, o diretor é um diretor experiente, diferente, então vai ser a primeira adaptação em preto e branco do Junjito. Vamos ver como vai ser uma adaptação pras telas, Tela. Enfim, vamos passar para a próxima história aqui, que a gente ficou muito tempo nessa já. Mas a gente falou tudo que tinha que falar, pelo menos, né? Esse podcast tá rendendo, hein, gente? Deixa o like aqui. A próxima história aqui, Suave a Deus, que conta histórias de espíritos, fantasmas com validade. Essa ideia é muito foda, hein? A ideia de um fantasma morrer também. Cara, mano, tem que dar like no Tumblr do Jiu-Jitsu de tão foda que é essa ideia, cara. Papo retíssimo, mano. Cara, eu gosto dessa ideia, porque, tipo, essa história ela é meio diferente das outras, porque ela é mais melancólica, parece mais algo pessoal dele, assim, tipo, uma ideia mais sensível, e que, assim, não tem muito terror nessa história, na verdade, ela é só algo mais triste mesmo, assim. É algo que, no final, o twist final é algo que você fica, pô, que cede, né? É que tem o elemento sobrenatural, mas essa história, ela acaba sendo mais universal, por assim dizer. A história, ela envolve toda uma discussão sobre como sobreviver ao luto, sabe? Então tu fica se questionando umas questões como, eu sei que, sei lá, quando eu ficar de luto em alguma situação, eu vou ficar um mês, talvez meses mal, semanas, mas e se a pessoa morresse e eu tivesse ainda 20 anos pra me comunicar com ela, sabe? Fica se questionando como você se sentiria nessa situação, como seria a vida e como seria a nossa própria relação com o luto num mundo desse, sabe? Essa história é mais interessante porque eu acho que é a que menos se escora na estética, mas sim foca na narrativa mesmo, por isso que eu gostei. E é muito interessante porque é muito melancólico ver ela tendo esses sonhos, né, que o pai dela vai morrer e tudo mais, pra no fim descobrir que ela que tá morta. Pô, isso pra mim foi um puta plot twist, eu não esperava. Quando falaram que a menininha, né, que é a irmã do marido dela, era um fantasma, eu já fiquei, olha, isso eu não esperava. Mas quando a gente descobre que ela também é um fantasma, pô, eu achei isso muito legal, eu gostei bastante dessa história. E como eu falei, eu acho que nem sinto tanto de horror nela, é uma coisa mais melancólica. E como o Junior falou, é uma história fácil de você se identificar, porque quem nunca passou pela experiência do luto ou pensou sobre isso, sabe? Porque a morte é um tópico muito sensível pra muita gente. Então é muito fácil de se identificar e é bem mais fácil de você ter uma conexão
com essa história do que com qualquer outra que a gente leu até agora. Então, acho que é por isso que a gente tem essa impressão de que é a melhor história. E eu concordo com isso, é a melhor história e eu curto bastante esse plot twist no final. Ele dá uma canetada boa, o Jujito, aqui, no sentido de que ele manda muito bem em pensar a história, em estruturar a história, né? Por isso até eu acho que foi pessoal, como o Junior falou, justamente pelo fato dele... Pareceu que ele fez com coração essa história. Eu acho que também ele quer deixar a mensagem, né? De que geralmente quem morre, quem sofre é quem fica, o enlutado, né? Geralmente o espírito, tecnicamente, dependendo da sua religião, ele vai para um lugar melhor. Então, quem sofre é quem fica, as pessoas que ficam não sabem lidar com isso, elas gostariam muitas vezes de realizar um último desejo, um último sonho, e aí todas as histórias do Jiu-Jitsu, elas têm uma consequência com relação aos seus personagens, né? Dessa vez a consequência negativa é do espírito, porque a pessoa que teve, o marido dela que esteve vivo realizou o sonho deles de casarem, e por isso foi algo tecnicamente positivo pra ele, mas ela não entendeu que tinha morrido, porque pra ela não chegou a passar por essa experiência de passagem, né? Ela simplesmente voltou como um espírito remanescente. Existem essas teorias também, né, na internet, sobre isso. E ele brinca um pouco com isso de que se a gente não vai se sentir... Como se sentiria um enlutado, né? Como se sentiria um enlutado se ele conseguisse ver a pessoa que ele tanto amou, ou que, enfim, ele queria realizar sonhos viva na frente dele por mais um tempo para poder realizar o que gostaria de realizar. E aí ele chega a questão, mas será que isso seria positivo para todos vocês? Ou será que isso seria positivo para você que ficou? Será que pra pessoa que morreu não seria pior reviver isso, saber que tá morta e não vai mais poder ver ninguém? Acho que depende do ponto de vista, mas é algo para se questionar. Então eu achei um valor nessa história interessante, não só pela narrativa, mas pelas questões que ele traz, porque a gente pode questionar, a gente pode pensar, a gente pode refletir. E eu acho que é o que mais dá valor pra mim quando uma história trata sobre esse tipo de assunto. O Jiu-Jitsu é um cara de conceitos, né? E muitos conceitos que ele aplica, ele só aplica e meio que não finaliza. Essa história teve um conceito, teve começo, meio e fim. Foi uma das únicas que eu vi que ele teve o conceito que ele conseguiu finalizar decente, bem. Mesmo que o final foi um pouquinho aberto, teve só a conclusão bacana. Tanto que também eu acho que o fato, pelo menos de mim, ter gostado dessa história, acaba sendo de que ela parece meio deslocada das outras, porque ela não é tão terror. Ela tem todo esse tom de melancolia, um tom de tristeza forte, tipo, as páginas, obviamente tem umas páginas assustadoras, mas meio que as páginas mais fortes, assim, acaba sendo umas páginas que tem uma casa e um monte de vultos, assim, que mostra aquela coisa do... Tu tá vivendo no ambiente e as memórias são a única coisa que ficou da pessoa, sabe? Você já andou por esse canto, você já conversou com essas pessoas aqui, só que elas não estão mais aqui, o que ficou na sua memória são momentos que você teve com essa pessoa, sabe? Exato. Você dá mais valor a ela, apesar da outra ser mais... das outras serem mais impactantes, essa você fica no coração, né? Assim, é mais algo que você sente ali. É mais... É a melhorzinha mesmo. É tão boa que não é nem terror, né? Exato. É algo mais... tipo, é uma vibe mais... Dramática. tipo, uma vibe mais leve, assim. Tipo, algo mais triste. Eu não diria nem dramática, ela é intimista e melancólica, sorumbática, macambuza, esses termos assim, tudo, usar de uma vez junto. É que a gente tá falando muito aqui que o Jiu-Jitsu ele tem essa característica de que ele não foca muito nas histórias. Mas vamos ser sinceros aqui pensando. Filmes de terror icônicos. A gente nunca pensa nas histórias do filme de terror. A gente sempre pensa no sentimento que a gente tem assistindo. Tipo, nossa, levei um susto aqui. Ai, fiquei com medo de dormir à noite, tive um nojo. Mas nunca é sobre as histórias, né? Tipo, porque filme de terror não é conhecido porque, nossa, que narrativas incríveis, bem construídas. Mas é bem mais sobre como a gente se sente assistindo, sabe? E nesse sentido, pra mim, o Jiu-Jitsu ele é bem sucedido. Mas eu concordo com a Emily, é isso mesmo. A grande coisa de histórias de terror é a ambientação. Porque é óbvio que vai ter diversas formas de tu criar o terror barra horror, mas é muito envolvendo a coisa de ambientação, a coisa de tu criar tensão, outro só simplesmente espantar o leitor com alguma imagem macabra, grotesca, violenta, assustadora. Que cada ato do filme de terror tem... E cada ato não, na verdade. Cada cena do filme de terror, ele tem que ser estendido pra se criar uma tensão, né? Então por isso que muita gente critica o jumpscare, porque o jumpscare não necessariamente tem uma grande construção pra se criar o susto, né? Então, por isso que o filme de terror às vezes sacrifica muito o roteiro pra isso, porque ele precisa estender as cenas pra, enfim, buildar o teu medo, buildar a tua apreensão, pra que aí sim ele consiga te apresentar aquilo. E muitas vezes um filme tem 2 horas pra ser feito, o orçamento é tanto e a pessoa não sabe fazer como condensar isso da forma correta. E aí entra essa questão, né? No mangá é muito mais fácil de se fazer isso porque tem mais liberdade. E o preto e branco do mangá ajuda pra caramba também, né? Como a gente falou antes. Enfim, é isso dessa história. Vamos aqui pra próxima. Dissecação Chan
a história da menina que quer ser dissecada a todo custo. Ela entra um pouco na comédia, assim, né, desse daqui. Muito mais comédia, mas tirando aquele quadro duplo final, cara, dos órgãos dela expostos, tipo, ser uns órgãos todo bizarro. Que é muito foda esse quadro. O sapo, o estômago de sapo, morcego se juntando com um rato, é muito foda. O mais comédia que eu desse capítulo é, tipo, tá os dois lá pegando um sapo, ela corta o sapo, ela corta a barriga do sapo, o sapo sai correndo, sai pulando, tá ligado? Vai embora. Não, mas é que chega a ser muito pô, retardado, porque, mano, a mina, ela, tipo, ela começa a fazer aqueles tropos, né, de filme de terror, que ela vira algo sobrenatural, né, que o cara sai correndo dela, e ela tá atrás dele, aí chega na casa dele, e ela tá lá, deitada, tá ligado? Tipo, então, essa história é muito absurda nesse quesito, e eu acho que é isso, né? Eu acho que tá bem, eu gosto dessa história, eu acho ela muito engraçada. E tem essa página final absurda, porque é tudo aquilo que a mulher dissecou, né? Tudo aquilo que ela dissecou em vida tá dentro dela, eu acho absurdo, assim. Não absurdo, mas tipo, eu gosto de como é feita essa historinha. Eu gostei da página final só. Acho que até também porque não tem muita consequência pra pessoa que quer dissecar ela, só tem uma consequência pro próprio espírito, e a gente tá meio que não liga tanto. Não é bem o espírito, mas só tem uma consequência pra própria garota, né? Então a gente não tá tão apegado assim à garota, porque ela não é uma vítima. Mas, enfim, eu acho que esse foi mais uma. Eu acho que o Jujutsu escreveu isso rindo mesmo, porque só me ocasionou uma repulsa ali no final com aquela minhocona dentro da barriga dela, o sapo saindo, do que qualquer coisa, né? Tentei pensar se ele tinha alguma mensagem, tipo, todas as coisas que ela dissecou, ela internalizou isso, né? Ela foi internalizando os animais e as coisas que ela dissecou em vida, e isso tudo se juntou no estômago dela quando ela morreu, e por isso que ela queria ser dissecada, para que todos esses animais reaparecessem nela. Ou se ele só quis fazer alguma coisa legalzinha também. Então, não sei. Eu gostei da última página e é isso. E também entra um pouco o fator cômico também, que ele dá meio que uma virada de chave nesse tipo de história que vai ter perseguição, essa coisa de não importa o quanto você tente ignorar essa coisa. Porque a meninazinha, a mulher, no final das contas, ela não quer atacar o cara, ela quer ser atacada e destruída, né? Então meio que é meio que uma pessoa correndo, tipo assim, gente, eu não quero te violentar, tá? Eu não quero te violentar, sou contra a violência, gente. Muito engraçado, cara. Tipo, essa história ficou na minha cabeça justamente porque o tão bizarro que ela é, o tão absurdo que ela é. Eu curti bastante essa história. Como vocês falaram, tem um tom meio cômico, ao mesmo tempo é bizarro, porque, né, tá falando. Uma pessoa tá pedindo pra ser dissecada. Mano, eu acho muito, muito legal, muito engraçado e é uma das minhas favoritas. Eu acho que entra aí no top 3, top 5, não sei, eu curti essa. Vamos avançar aqui para a próxima aqui do conto, do compilado aqui. Pássaro Negro, a história de um homem que foi salvo por pássaro por meio de carne humana e plot twist. Ele tava comendo a própria carne, autocanibalismo. Uou! Isso é pique, gente, desculpa. Acho que esse foi a minha favorita, na real. Acho que foi mais que me deixou com... É que não é que ele me deixou com medo, mas ele me deixou receoso e horrorizado, porque eu fiquei temendo pelo personagem, porque eu sabia que o destino dele poderia ser esse, sabe? E não foi só... Porque, assim, geralmente a história do Jujutsu eu esperava que terminasse quando o cara pega o trem, tipo, é algo bizarro, o que aconteceu eu não sei, mas esse espírito viveu até aqui. Só que ele continua a história, ele continua até o momento onde o personagem tem uma conclusão e os outros dois personagens, na verdade os dois personagens da história têm uma conclusão e o ciclo se repete no final, né? Então o objetivo é justamente esse, ela leva o cara, alimenta o cara com a própria carne, regurgita, pega um pouco dele, e ela fazia com um dos caras desde a infância dele, né? Então... E sempre esse ambiente esse ambiente solitário de tipo, floresta, mato e tal, acaba deixando a gente mais receoso ainda por cima, porque tu não tem realmente uma ajuda, né? Então ela faz as vítimas dela agonizarem até que lentamente, até que eles morrem sofrendo da forma mais cruel possível. Ele ressalta o quão grotesco e agoniante isso é, e realmente essa história mexeu comigo, assim, eu gostei muito dela. Essa história me deu realmente nojo, porque, mano, é muito bizarro o conceito de você ter uma pessoa, mano, regurgitando a carne na sua boca. Eu fiquei, caralho, que bagulho nojento. Essa história realmente me despertou esse sentimento, né? Eu gosto de como ela entra num ciclo, né? Que a moça, ela pega um cara e faz vítima dele.
pra depois usar esse cara como carne pra outras pessoas, né? E ela vai criando umas vítimas desse jeito. Acho interessante também. Acho interessante isso. Eu achei legal que. Eu imaginava, né, que fosse carne humana. Mas o que eu não imaginava era que era a própria carne dele, sabe? Isso é um conceito muito legal, muito da hora. Porque a gente, tipo. O que eu gosto no Jiu-Jitsu é que ele não tenta explicar as coisas que ele faz pra não ficar confuso. E ele sabe que não tem tempo pra ficar explicando. E só tem um conceito aí que ele gosta e trabalha aquilo, então. E não fica tentando explicar como a mulher volta no tempo e não sei o quê. Não, é isso aí, entendeu? Ele comia a própria carne porque a mulher ia no passado e no futuro, no caso, e dava carne pra ele no passado. Enfim, acho um conceito muito da hora. Eu acho que foi a história que mais criou uma atmosfera meio desconfortável pra mim. Porque, só isso do cara ficar preso na floresta por um tempão, assim, sem conseguir levantar, já me deixou muito, meu Deus do céu. Já fiquei arrepiada com isso, só porque é uma coisa que poderia acontecer e, enfim, é mais fácil quando você se relaciona com a história, mas eu curti bastante essa daí. É porque ele acaba sendo do simbolismo ficcional do que já aconteceu muito na história da humanidade, né? Aquela coisa de um avião cai, um helicóptero dá problema, ou você se perde no caminho, um caminhão tomba, qualquer situação dessa, você tem que ficar no meio da floresta por dias, aí acaba tendo aquelas situações meio inacreditáveis da pessoa ter que comer o resto da outra, porque é o que tem de comida, sabe? Então é meio que uma coisa que já aconteceu muito na história da humanidade, que quando tu ficou contemplando isso, você já sente o nojo, ainda mais pior quando sabe que tá comendo a tua própria carne, sabe? Enfim, é isso sobre essa história. Vamos avançar aqui com Magami Nanakuze, que conta a história de uma escritora peculiar. Isso foi estranha. Eu acho que esse é o que causa desconforto no sentido de ações humanas, sabe? O quanto tu vê, o quanto tem gente doida e pau no cu no mundo, né? Cara, essa história, a gente pode ver essa história como os scans que acontecem atualmente, né? Eu acho muito engraçado. É tipo o cara que ele vende um produto e meio que gaslighta a pessoa a pensar naquele jeito também, né? E aí, tipo, acaba que aquela pessoa se autodestrói no final. Eu acho engraçado o conceito dessa história. Muito se fala da morte do autor, mas e a morte do leitor? Eu acho que essa é a moral desse capítulo. Como o dinheiro que as pessoas se vê pro lado do editor, né? O dinheiro é mais importante do que a forma como esse dinheiro é feito. Se o dinheiro é feito de forma limpa ou não, né? Isso é uma crítica, claro. E o fato da própria autora ter uma obsessão muito específica com pessoas e por isso ela conseguir escrever as suas histórias através de atos psicopatas, né? Claro que desde o começo ele já apresenta pra gente que o problema realmente não vai ser um espírito, vai ser um ser humano normal. E são histórias, assim, eu pessoalmente tenho um gosto, apesar de ter muito filme ruim, né, muita obra ruim, pelo gênero slasher, justamente porque pra mim o que mais me dá medo são realmente pessoas e não necessariamente espíritos. E o Junjito pra mim transmite bem isso. Apesar da história ser bastante curta, o final é bem melancólico, né? A menina simplesmente fica lá de amostra pros convidados como se ela fosse um objeto e enlouquece aos poucos, e isso é uma coisa bastante agoniante, na verdade. Então, eu gostei dessa história, achei legal. Eu só quero mencionar isso do final, que é pra ser a grande cena do capítulo. Eu acho que essa história envolve um pouco de comédia, mas não a ponto de ser engraçado, mas a ponto de ser meio... É um humor negro única e exclusivamente pelo caos, sem nenhum motivo além de tu tentar tentar formar uma crítica, ou tu tentar formar algo para as pessoas pensarem, não, é o humor negro pelo humor negro, o caos pelo caos, única e exclusivamente. Aí tem esse sentido. Aí quando eu vi a página que é a da menina petrificada, assim, eu não consigo não sentir graça disso aqui, porque isso só pensa, sei lá, naquela página do Enel gritando no One Piece. Exato. Eu tive esse mesmo pensamento, tá ligado? Mano, isso aqui parece muito algo que o Oda faz, né, com os personagens. Mas parece uma caricatura mais do que algo grotesco, né? Eu tenho um tom cômico sendo bizarro, sabe? Acho essa história meio fraca, tipo, eu só realmente gostei dela porque, mano, tem uns momentos que é muito retardado. Por exemplo, quando o cara, né, ele fala pra mina, você faz os chiques falsos, parece mídia, tá ligado? Ele começa a zoar isso, mano. É aquela famosa frase, nunca conhece seus ídolos, né? Aí ele começa a humilhar ela, tá ligado? Porque ela se mijou. Pô, que bagulho é esse, mano? Que história é essa, cara? Não, mas eu gostei muito do quadro, tipo, mostrando o rosto da menina pós que aconteceu quando ela ficou parada, tá ligado? Tinha muito detalhado, muito legal. Não que essa história seja alguma coisa, mas bem legal esse quadro final. Eu acho que essa é uma das poucas histórias desse compilado que
eu acho que tem umas camadas, sabe? Tem um comentário por trás, algumas coisas que dá pra analisar. Então, achei interessante por causa disso. E também acho que pode ser também, vendo por um lado, não sei se vocês pensaram nisso também, uma crítica, porque muita gente fala que o autor precisa vivenciar uma coisa, experienciar aquilo pra poder escrever sobre, sabe? Então eu acho que pode ser uma crítica pra isso também nesse sentido, porque ela escreve literalmente sobre o que ela tá fazendo com as pessoas. Então, além de toda essa questão que a gente falou sobre obsessão e tudo mais, eu acho que a gente pode levar um pouco pra esse lado, que eu achei interessante. E também a coisa de tu. Que a gente, quando vai escrever uma história, a gente tem que acabar vivenciando em. A gente tem que acabar escrevendo sobre arquétipos, sobre clichês, etc. E todos os personagens que a escritora bota na realidade acabam sendo. Não acabam sendo uma representação do que tu esperaria de um ser humano. Acaba sendo uma representação de um arquétipo que ela criou ali no momento, sabe? Então é meio que uma crítica à ação humana, né? Uma coisa também que eu pensei, mano, isso é muito Boku no Hero, porque ela falou literalmente, pessoas que nascem com quirks e sem quirks. Eu fiquei, mano, literalmente Boku no Hero. Então, é porque, levando pra esse lado de individualidade, eu até acho que a história fica até mais interessante, porque a autora fala que a menina não tem nenhuma quirk, né? Que, tipo, ela é muito sem graça, não sei o que. Ela fica, não, mas eu não tenho nada de interessante, como assim? Então, também vi isso como um comentário pra se fazer, sabe? Uma moral da história. Enfim, é isso dessa história aqui. Agora avançando pra última, a mulher que sussurra, a história de uma menina que é difícil de ser cuidada e de uma babá autodestrutiva. Essa daqui eu acho que essa daqui eu gostei dessa história pra ver o quão longe a exploração do trabalhador pode chegar, né, gente? É isso a moral dessa história, né? E é assim, tipo, ela pode ser não a melhor de Junji Ito, mas sempre que eu não lembro do Junji Ito, eu não lembro de Uzumaki Tomie. Cara, eu vou lembrar sempre desse conto da Mulher que Sussurra. A Fragmentos do Horror foi, acho que é a primeira obra de Junji Ito que eu consumi na minha vida. E essa Mulher que Sussurra, ela me marcou, cara. Eu não faço ideia do porquê. Pode ser também que essa Mulher que Sussurra exista, tá ligado? Ela tá até hoje falando assim, tá ligado? Então. Eu não sei, cara, essa história me marcou de um jeito que eu não sei o motivo. Vai que a mulher do mangá começou também a me sussurrar, tá ligado? Eu tenho medo, tá ligado? Pode ser, mas. Essa história me marca de algum jeito, eu não sei o porquê, tá ligado? É porque acaba sendo uma situação que existe no mundo de alguém que tá inapta socialmente de viver e tem que ter alguém que é uma cuidadora pra dar um norte na vida da pessoa, né? Só que aí ele faz nessa história o ápice disso, o extremo disso, que é uma pessoa que simplesmente não consegue viver porque tem questões sobre tudo que existe, enquanto a cuidadora é uma pessoa que fica 24 horas só atrás falando o que tem que dizer. Então é uma relação totalmente destrutiva que uma pessoa vai melhorando enquanto a outra vai sendo drenada de tanta energia, porque tu tem que aguentar uma pessoa perguntando assim, tá, eu levanto, tá, eu vou sentar nessa cadeira, mas eu boto primeiro a minha bunda, aí eu piso com o pé direito ou esquerdo no chão. Aí se eu pisar com o pé esquerdo no chão e que eu fico com a coluna ereta, eu fico meio corcunda, assim, qual é mais interessante? Fala sobre problemas psiquiátricos também, essas histórias acabam tendo esse ar de realismo, né? Porque realmente muitas pessoas precisam desse cuidado. Eu acho que ele quis fazer também uma referência, não sei se ele quis fazer, né? Mas eu entendi também que é como se fosse um espírito obsessor, né? O fato de ter algo na nuca da pessoa sempre afetando como ela age, como ela é. Muita gente, quem acredita mais nessas coisas, fala, espírito obsessor fica perto de ti, por isso que tá tendo uma semana ruim, porque tem um espírito obsessor perto. Por isso que tá tendo um ano ruim, porque tem um espírito obsessor do teu lado. E ela brinca muito com isso, né? É como se fosse uma segunda voz dizendo pra ela o que fazer, e aos poucos manipulando ela, até que enfim vai controlar a menina, né? Essa forma de cuide com quem você conversa, cuide quem te dá ordens, cuide com os seus cuidadores, cuidem com as pessoas que te falam muito o que fazer. É bom você ter uma certa independência para que não caia nas tentações e manipulações de outras pessoas. Existe essa crítica, mas eu fui mais pro lado espiritual, assim, né? De fato ser um espírito obsessor, porque tudo dá a ideia de que a forma com que o marido tratava a garota influenciou em como ela se tornaria eventualmente, a forma como essa garota aceitava um relacionamento abusivo, ou era vítima de um relacionamento abusivo, acabou fazendo com que ela também manipulasse a menina que ela cuidava, talvez inconscientemente ou não sei. E a menina perpetuou esse ciclo matando o marido dela e continuaria com isso, ela ficaria no ouvido dela para sempre, né? Então eu acho isso legal, essa questão desse círculo constante, assim, de obsessão,
manipulação e aceitação, sabe? O que eu gostei nessa história é que, tipo, foi uma das minhas favoritas, eu acho, que fica em segundo lugar. Porque é um conceito muito interessante, eu acho que é uma representação do que seria uma ansiedade, sabe? Porque a ansiedade é literalmente isso, você ficar preocupado com o que você vai fazer e acaba não fazendo nada. O que eu achei mais legal foi que a gente descobre que a babá, né, a cuidadora, ela não consegue fazer nenhuma escolha na vida, porque ela tá num relacionamento tóxico, ela trabalha pra sustentar o marido. E a menina, ela precisa de alguém que vai ditar exatamente tudo que ela precisa fazer. Então eu acho que ela usa essa menina pra fazer as vontades que ela não é capaz de fazer, porque ela tá presa nisso, sabe? Então eu acho que isso é um conceito bem legal. E como o Talion falou, realmente vira um espírito aí. E eles não só, porque que tipo de pessoa você é, que personalidade você é. Se você tudo que você faz é porque alguém tá te mandando fazer, entendeu? Então eu acho que tem um conceito bem interessante por trás. E eu acho que é uma dessas poucas histórias que eu penso, mano, daria uma coisa mais longa, sabe? Tipo um filme, eu acho que seria interessante ver uma coisa assim, sabe? O que eu achei loucura é que, tipo assim, o detetive vai lá e conta que a mulher tá apanhando do marido. E, tipo, o dono fala assim, o patrão fala, não quero saber o que tá acontecendo na vida pessoal dela, quero saber como isso vai afetar minha filha. Que, véi, que é isso? Cadê empatia com o trabalhador, meu Deus do céu? Não, mas isso que a Emily falou, tem que acrescentar também que a coisa delas acabarem sendo o par perfeito, que nem tu mencionou, né? A coisa de uma pessoa que, em teoria, tem a liberdade de agir, só que não consegue, enquanto a outra não tem, e o sonho dela é ter a liberdade de agir. Então elas se complementam, só que acaba sendo, ainda assim, um relacionamento abusivo de uma certa forma. Eu gosto dessa história também. Eu acho, como vocês disseram, essa parte do ciclo é maneira. Também tem essa crítica, né, de você não saber pensar por si mesmo e as ideias da pessoa que você pode, né, seguir pode acabar te afetando negativamente. Tem isso também. É legal. Tem uma criticazinha por trás, né? Enfim, o podcast foi esse, né? Vocês querem falar qual foi a história favorita de vocês? Porque se for ranquear vai demorar demais aqui, se for ficar fazendo isso daí. Começando por eu mesmo, porque eu sou o host. Eu acho que o Suave a Deus, que é a história dos fantasmas, é a melhor que eu acho, assim. Esse sentimento de melancolia, esse sentimento de vazio, da saudade sendo emanada por toda a história, eu acho bem interessante, bem emotivo, sim. Emily? A minha história favorita foi a do fantasma também, que não é bem fantasma, né? Mas essa história dos espíritos, porque foi o que eu me apeguei mais, né? Eu também tive essa surpresa do plot twist, então foi a que eu mais gostei. Bom, como eu falei no começo do podcast, eu queria entender o hype por trás do Junji Ito. Assim, de certa forma eu entendo porque ele faz sucesso, mas de forma particular as histórias dele não me atraem, não me interessa muito, mas é uma coisa que eu leria, sabe, no dia a dia. Não porque eu gosto muito, mas tipo, é uma coisa divertida, te entretém, é legal ver a arte também, às vezes é engraçado, é envolvente por um momento, então eu curto, mas se eu for ler alguma coisa dele, eu acho que eu vou preferir histórias curtas desse jeito mesmo, não histórias grandes, narrativas completas, porque eu acho que ele não é o forte dele, eu acho que nem é o tipo de coisa que ele quer escrever normalmente. Então, entendi o hype do Junji Ito, parcialmente, né? Mas ainda não me atendeu às expectativas do hype dele. Mas é isso, obrigado por terem escutado e até a próxima. Só quero mencionar uma coisa também que eu acho engraçado que no meio desse podcast a gente ficou tacando pau no Junji Ito, mas no final das contas a gente gostou do mangá. Esse mangá tá com um saldo bem positivo, assim, porque a gente mal reclamou das histórias, reclamou a ponto de dizer é ruim. Não, acho que no final o máximo que chega a ser é mediano, talvez. Tipo, não tem nada fantástico, mas não tem nada horrível, sabe? Como eu falei, é uma história legalzinha que eu leria no meu dia a dia, mas não é aquela coisa que eu paro, nossa, eu quero muito ler um Junji Ito. Não é uma coisa que vai acontecer na minha vida. Hobbies. Então, minha história favorita mesmo, não sendo a melhor do mangá, é a Mulher que Sussurra, porque, como eu falei, fala de um jeito pra mim, eu vou lembrar, tipo, da Mulher que Sussurra. Eu acho o Uzumaki melhor, ou até do Pássaro Negro eu acho melhor, mas a Mulher que Sussurra é a minha favorita porque é muito marcante. Foi uma das primeiras obras que eu li dele, então é marcante. Então é isso, gente. Foi legal, foi bacana. Foi o primeiro podcast que a gente teve focado no Junji Ito. Se vocês querem mais, pode doar também ou comentar aqui embaixo que vocês querem mais. Então é isso, gente. Até mais e se cuidem. Talion. Bom, minha história favorita é a do Pássaro Negro. Foi a que mais me causou repulsa, a que mais me causou um sentimento semelhante ao terror. Acredito que, como sendo o objetivo do mangá esse, acabou que eu gostei mais porque eu já vinha com expectativa de me assustar em todas as histórias, né? Apesar, querendo ou não, eu acabei criando expectativa pra isso. E realmente eu acho a ideia do ciclo do Pássaro Negro muito assustadora, porque
é aquele misticismo por trás de você se perder na floresta, de você conhecer uma pessoa muito esquisita, não saber direito o que acontece com ela, e aos poucos ficar envolvido nisso, né? Enfim, já falei sobre ela melhor no podcast, e acho que Jiu-Jitsu é realmente entretenimento. É o tipo de história que eu pegaria pra ler assim antes de dormir, eventualmente, sabe? Só porque sim, né? Sei lá, vai que tem alguma coisa interessante, vai que tem uma história dele que me entretém e tal. Se eu sentir medo, é um bônus, e, enfim. Gosto do Jiu-Jitsu. Não é nada. Também não acho ele a coisa mais genial do mundo. Não acho. Não é o tipo de autor que eu iria atrás só pra pegar alguma história dele e consumir. Parece uma leitura agradável esporadicamente, sabe? Enfim, dito isso, valeu, rapaziada. A gente se vê por aí. E até a próxima, né? Leiam mais coisas de terror aí, comenta o que vocês leram do Jiu-Jitsu, qual que vocês mais gostaram. E deixa o like, né? Que é muito importante pra gente crescer aí. Valeu! Igarak. A minha história preferida, eu gosto muito do Pássaro Negro. Eu acho que eu vou com o Pássaro Negro, eu acho essa história muito, muito foda. E no geral, eu gostei desse one shot do Jiu-Jitsu. No final, depois, ele fala que, né, ele tinha parado de escrever histórias por um tempo e voltou com isso. Então dá pra ver bastante, né, que ele tava testando coisas ali, tava voltando, né, com as artes dele. Gosto bastante, né, dessa declaração dele aí no final. E no geral foi uma boa experiência. Obrigado pela Gabi, né, do podcast, que me recomendou isso, né, na live de Halloween. Fiquei o recado pra ela. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast. E falou! Então é isso. Tá tudo aí na descrição para você conferir não só as redes sociais do WJB, mas também as redes sociais de cada membro que está presente aqui. Além disso, tem nosso link na Aurelo, no Apoia-se, PicPay, os nossos parceiros, canal de cortes, etc, etc. Se possível, deixa o like, se inscreve no canal, segue a gente no Spotify e deixa 5 estrelas também no Spotify. E é isso, porque é isso. Falou! Uou!